Terceira parte da conversa com o músico e escritor Lobão. Lobão, outra coisa, porque eu estou querendo aproveitar essa entrevista para preencher alguns buracos aí dos quais se aproveita a imprensa estatizada para deformar o que você disse. Você é a favor da investigação de todos os fatos históricos. Sim, é tá óbvio. certo? É isso aí. Então eu queria que você dissesse o que você pensa dessa comissão da verdade e o que você propõe. Porque é justamente o outro lado como se fosse um cabo de guerra desvairado, porque quando eu era mais jovem, estava no colégio, eu me lembro que a nossa história do Brasil também terminava antes da Guerra do Paraguai, você não tinha história recente. Não. Porque aí também os militares não deixavam. Então, o que nós, como pessoas comuns, eu me considero uma pessoa que não sou nem de um lado, nem atuei como guerrilheiro, nem sou militar, eu quero saber como um ser normal e nacional, eu quero saber o que aconteceu. O mais negligenciado é o fato de que o pivô, basicamente, do golpe militar foi justamente ter esses caras querendo implementar o comunismo no Brasil. E isso é uma coisa que é tão esquizofrênico, tão psicótico, as pessoas eliminarem esse fator, que é um fator preponderante, é um fator determinante. Isso é uma coisa muito desonesta. E parece que foram eles que restauraram a democracia, quando não foi. Pois é, exatamente. Não foi assim. E eles não estavam lutando pela democracia. Há uma pesquisa muito interessante sobre os documentos produzidos na fase da luta armada. Nenhuma organização, em milhões de linhas, mencionou uma única vez a palavra democracia. Você fez campanhas para o PT. Quando e por que você se desencantou com o partido? Olha, eu nunca fui lá muito fã do PT. Eu sempre fui uma anta política, sabe? Quando eu soube da morte do Tancredo Neves, eu soube através do Planeta Diário, se Dona Risoleta parte para a carreira solo. Eu era um cara que estava com mil problemas pessoais, eu estava vivendo a minha vida de rock and roll, eu fui um garoto muito preso, e aí eu fiquei, da minha prisão familiar, eu fui direto para um casamento de 4 anos, e quando eu saí daquele casamento, eu saí com uma carrapeta desvairada, então eu não estava pensando em política, eu pensava em anarquia, e era pouquíssimo informado. Eu não via graça nenhuma na esquerda quando criança, eu gostava de rock, e o rock era coisa de alienado, americano. O roqueiro no país, ele era... Você levava uma geral de um militar e era tido como alienado por um esquerdista. Então você é um pária. Então nunca me interessei muito por política. Agora, foi quando eu voltei do meu asilo forçado dos Estados Unidos, quando eu volto, está em plena efervescência da campanha, não sei o quê. E aí eu penso, o Roberto Freire, eu conheci aquele cara de tapão, o Sem Tesão na Solução, né, um psicanalista haitiano. Você confundiu o Roberto Freire. Eu numa entrevista, eu falei, olha, o Roberto Freire vou votar no Roberto Freire. Era o outro. Aí eu entrei... Velho não. Entrei no Partido Comunista. Isso em 80, estamos falando de 89. 89. Eu me lembro que eu era assessor para assuntos aleatórios do Roberto Freire, e foi aqueles debates presidenciais. O Brizola me olhava de soslaio. Você participou da campanha ativamente. Eu ia para todos os lugares de jatinho com eles, sabe? Eu entrei numa aventura que eu caí de paraquedas, né? Que eu não estava entendendo nada. E no segundo turno você apoiou... Aí eu pensei, mais porque eu estava com muito medo do Collor e do que propriamente... fascinado com o projeto do PT, sabe? Mas eu tinha uma coisa na minha cabeça, que a gente estava com o comunismo, tinha acabado de acabar o Muro de Berlim. Eu achava que aquilo tudo era mentirinha. Eu não podia imaginar que as pessoas eram comunistas de verdade. Continuava aqui, né? Continua existindo aqui. Eu não associava PT a comunismo, não tinha a menor noção. Como todos os artistas eram PT, eu entrei mais por indução mesmo. Mas aí eu entrei... Aí fiz aquela malcriação terrível no Faustão, parecia aquele tarado que abriu o paletó cheio de bosta do PT no dia da eleição, né? Quase que fechou meu pai e falou assim, olha, o doutor Roberto ele era muito amigo do meu pai. O doutor Roberto ligou para mim e falou assim, olha, filhos são filhos, mas o seu não entra na minha emissora nem do lado do Paul McCartney. Bom, vou te interromper outra vez para retomar a conversa na sequência. Estamos conversando com o músico e escritor Lobão.